Oi, meu time! Nessa aula você vai aprender a estratégia correta, os assuntos que tem que estudar. Eu vou mostrar para vocês o curso, como é que funciona. Dessa vez você vai fazer a última prova da UAB da sua vida. Bora! Para você que chegou nesse vídeo de paraquedas, nunca fez a prova da UAB, Amanda, eu tô na faculdade, quero fazer minha primeira UAB. Vou explicar para você como é que funciona a primeira fase da UAB. Nós temos uma prova de 80 questões, de múltipla escolha, letra A, B, C, D. Cada uma vale um ponto. E para a gente conseguir a nossa aprovação para a segunda fase, que é a fase prático-profissional, nós precisamos obter 50% da prova, ou seja, acertar pelo menos 40 pontos. Nesse aulão, eu vou explicar para vocês como é que funciona a estratégia para passar na primeira fase. Na segunda fase, eu vou dar outro aulão para vocês explicando, tá bom? Nessa primeira fase, são abordadas 20 matérias, e desde já eu falo para vocês, não precisa estudar as 20 matérias para conseguir a aprovação na primeira fase. O que eu foco no curso? Nós vamos focar nas 11 matérias de maior peso: ética, civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, empresarial e tributário. Essas matérias você consegue passar na primeira fase com bastante folga. Então, não precisa estudar as 20 matérias, você que está desesperado e desesperada. Meu Deus, como é que eu vou dar conta de 20 matérias? Não precisa. A nossa prova da primeira fase, a FGV, ela tem um estilo de cobrança. As questões geralmente são extensas, isso gera muito cansaço, por isso que a gente tem que realmente treinar bastante para não cansar no dia da prova. E ela cria uma situação ali, de acordo com a lei, para você responder. Então, ela pega, por exemplo, o artigo 77 do Código Tributário Nacional, cria um caso, João e Maria, aconteceu isso e isso, para você desvendar de acordo com esse artigo. Por isso que o objetivo da prova e do nosso estudo não é que você decore a lei, é que você entenda a lei e aplique na prática. Nossa prova ela dura 5 horas, você tem tempo suficiente para fazer com calma, com estratégia. E agora que começa a estratégia para a prova, para a gente conseguir a aprovação. A prova da UAB, time, ela tem uma predileção de temas ali que elas cobram diariamente. Tem alguns temas que praticamente quase toda a prova cai. E é por isso que você tem que estudar com estratégia. Sem estratégia, a aprovação na primeira fase não vai vir. Não adianta você estudar horas a fio por dia, estudar todos os assuntos, porque é muito difícil, principalmente 90 dias. É muito difícil você estudar todo o conteúdo em 90 dias. Então, por isso que nós precisamos ter estratégia na hora dos nossos estudos para a prova da OAB. Perceba no gráfico que administrativo, serviço público cai muito, improbidade cai bastante. Então, time, esses são temas que a gente precisa saber, porque a probabilidade de cair na nossa prova é muito grande. Civil, a gente vê direito das famílias, contratos a FGV gosta muito de cobrar, sucessões. E quando falamos de direito constitucional, 3 temas são centrais, que a FGV gosta. Ó, o artigo 5º, organização dos poderes, os direitos fundamentais, né, no artigo 5º que eu falei para vocês, e a organização do Estado. Vocês têm que dominar esses assuntos, porque a probabilidade de cair na nossa prova é muito grande. E aí, mostrando algumas matérias, a gente tem o estudo das 11 matérias que nós trabalhamos, que eu trabalho com vocês, o que a FGV mais gosta de cobrar. A gente vai para o erro muito comum que vocês cometem, que eu também cometi quando eu estudava para a prova da OAB. E, como sua amiga professora, eu vou lhe dizer para você não cometer esses erros. Primeiro erro, muita gente acredita que para conseguir a aprovação na primeira fase da OAB, tem que estudar tudo. Time, esse é um erro que eu cometi. Me causou muita ansiedade ao tentar estudar tudo. Não consegui. Quando você estuda todas as matérias sem nenhum critério, vai te causar desgaste, ansiedade, você não vai conseguir fixar o conteúdo e a reprovação inevitavelmente vai vir. A OAB, ela não cobra todos os assuntos de forma igual, então você não tem que estudar aula 1, aula 2, aula 3 de algum curso que começa pelos princípios, aí depois vai para outro tema, classificação. Você não precisa estudar nessa ordem como se estivesse estudando para a faculdade. Você tem que ter um estudo estratégico para a prova. Nós temos, time, que priorizar o que mais cai na prova. Nosso estudo, ele tem que ser um estudo estratégico. O segundo erro muito comum é não revisar. Meu Deus. Ó, eu aprendi a importância da revisão depois de formada. Porque na época da faculdade, eu estudava 2, 3 dias antes da prova. Ficava com o assunto ali, ó. Não podia mexer a cabeça, senão o assunto saía. Acabava a prova, já esquecia tudo, já não sabia mais nada. No final da faculdade, que eu fui acordando para a vida. E aí, depois de reprovar na UAB, que eu fui ver que revisar era muito importante. Então, vocês que não revisam, vocês estão perdendo tempo. Eu já perdi muito tempo da minha vida. Eu ficava assim, ó, time, estudando o dia todo, assistindo aula 2, eu queria logo, ó, matar as aulas de curso. E eu não revisava. E eu não fixava o conteúdo. Então, a revisão
é muito importante. Vocês que não me conhecem, que estão chegando aqui agora, vocês que me acompanham já, vocês sempre vão ver eu falando isso, da revisão e da estratégia. Revisão de novo, ela é muito importante. Porque não adianta a gente estudar um conteúdo, entender o conteúdo e daqui a 2, 3 dias esquecer. A gente tem que revisar para poder fixar. E aí muitos de vocês pensam assim, meu Deus, era para eu estar adiantando o assunto, eu tô aqui revisando, perder tempo, né? Eu também pensava assim, mas a revisão faz parte também do colégio. A revisão, time, é muito importante. O terceiro erro que eu cometi, muitos de vocês podem ter cometido também, é não fazer simulado e deixar a letra da lei de lado. O simulado, quando eu falo aqui, não é a gente pegar uma prova anterior, resolver as 80 questões. O simulado que eu trabalho com vocês é um simulado estratégico das matérias que nós estudamos. Nós temos, sim, que fazer simulado e resolver questão para poder a gente ver como estão nossos estudos, ver quais são os pontos que precisa de ajuste. Muitos alunos passam horas e horas assistindo aulas a fio, lendo, relendo, escrevendo resumo e esquecendo de fazer questão, de fazer simulado. Esse é um erro, assim, enorme, que você não pode cometer. E aí você vai me perguntar, Amanda, o que realmente funciona para eu conseguir a aprovação na OAB? É decorar a lei de cabo a rabo, aqueles artigos infinitos? É fazer muitos resumos? É assistir videoaulas infinitas? Não é, time. Não é por esse caminho que a gente consegue a aprovação. Existe um estudo que fala sobre a curva de esquecimento. A curva de esquecimento funciona basicamente assim. A gente estuda hoje uma matéria. Amanhã, se a gente não revisar, a gente perde 20% do conteúdo, esquece. E cada vez que a gente não revisar, até o final da semana, a gente já esqueceu tudo. Veja no gráfico aqui que eu coloquei para vocês. Se você não revisa, é basicamente como encher um balde furado. Você nunca vai conseguir encher, porque está furado no fundo. O ponto essencial aqui é o Active Recall. O Active Recall é você não deixar a curva de esquecimento cair. Cada vez que você estiver esquecendo, você revisa e ó, sobe um nívelzinho, porque você vai lembrar do conteúdo. Nós temos time que se testar constantemente para a gente não esquecer da matéria. Vamos supor, por exemplo, você estudou controle de constitucionalidade hoje. Amanhã você vai revisar esse assunto como o que é controle, quais são os tipos, quem pode propor controle, quais são os legitimados, né? Qual a classificação. Tudo isso, você se recordar ativamente daquele conteúdo, vai fazer com que a matéria fixe na sua mente, na memória de longo prazo, vai sair da memória de curto prazo para a memória de longo prazo e a gente vai lembrar no dia da prova para poder gabaritar a questão. Por isso que eu digo, a prova da OAB não é sobre estudar horas a fio, é sobre estudar com estratégia e a gente não deixar a curva de esquecimento cair. É muito importante a gente ter esse cronograma de revisão para poder a gente estar sempre lá em cima, não deixando que essa curva de esquecimento venha para a gente. E aí, muitos de vocês estão me conhecendo hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história com a prova da UAB, porque eu já pensei em desistir de verdade. Eu já procurei outra faculdade, porque eu estava muito desgostosa com essa prova. O que aconteceu? A primeira vez que eu fiz a prova da UAB foi no final da faculdade. Eu acertei 37 pontos. E como eu não estava estudando para a prova, eu achei que a prova era muito tranquila, porque se eu estudasse para o cursinho direcionado para a prova, eu conseguiria a aprovação. E assim eu fiz. Formei, entrei em um curso preparatório para a prova, fiz tudo o que o cursinho mandava. O cursinho falava assim: leia tal artigo hoje. Eu lia gripe da cor laranja, tal artigo. Eu grifava, fazia tudo que o cursinho mandava. Quando chegou no dia da prova, eu estava muito nervosa, muito ansiosa, porque eu queria muito aquela aprovação. No início, eu demorei uns 15 minutos, assim, para conseguir me acalmar. Eu não conseguia ler a questão de tão ansiosa que eu estava. Então, eu demorei uns 15 minutos. E eu lia a questão e não sabia qual era a resposta. Por exemplo, caiu uma questão, assim, de ato administrativo. Eu sabia que eu já tinha estudado, que já tinha visto aquela aula, mas eu não sabia qual era a resposta. E isso me deu muita ansiedade, eu não estava segura. E aí, nesse dia, eu acertei 26 pontos, eu fiquei muito triste. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tinha feito 26 pontos. Nesse dia, eu tive a certeza que o direito não era para mim, que a prova não era para mim, porque eu tinha feito tudo que o cursinho mandava, não tinha conseguido a aprovação. Conversei com minha família, fiquei pesquisando outras graduações para fazer, outra profissão para seguir. E fiquei assim uns 3 dias, muito mal, muito triste, de luto mesmo, sem rumo. No terceiro dia, eu fui pesquisar como não esquecer o que estudou, qual a estratégia correta para conseguir a aprovação no AB. E aí foi que eu vi a curva de esquecimento, o Active Recall, você se testar. Aí eu vi que as matérias da OAB não têm o mesmo peso, então a gente não tem que estudar todas as matérias. E eu lembro que meu pai fez assim: você quer que eu pague para você funcionalmente? E eu falei: não, agora eu vou fazer meu método, vou estudar da minha forma aqui. E seja o que Deus quiser. Qual era meu pensamento?
eu ia pular uma prova da OAB, estudando com calma, e faria a próxima. E quando chegou o momento das inscrições, eu fiquei com muita dúvida se fazia ou não fazia, se fazia ou não fazia a prova. Aí uma colega disse que era para eu fazer nas matérias que eu estava estudando, sem cobrança. Eu fiz a inscrição, não contei a ninguém. Quando eu cheguei na prova muito calma, eu senti segurança. Eu respondi as questões sabendo que eu tinha acertado. E isso me deu uma felicidade enorme. Eu consegui a aprovação. E por isso que eu digo para você que está pensando em desistir, que já veio de muita reprovação, ou para você que tem medo da prova, nunca fez. OAB é sobre estratégia. Se eu conseguir passar, você também consegue. E nessa próxima OAB, eu quero muito receber a sua mensagem de aprovação. Nosso Natal vai ser diferente, eu tenho certeza. Quero receber sua mensagem assim. Depois de 3 aprovações, hoje eu comemoro a minha primeira aprovação na primeira fase da OAB. E ainda nem acredito que cheguei aos 48 pontos. Comecei a seguir você pelas dicas e desde então sua trajetória também me inspirava a não desistir. Estudei pelos seus conteúdos e sei que tiveram grande parte nessa minha aprovação. Muito obrigada. Ótimo, Carolzinha. Passei, nunca vou me esquecer como você foi essencial, você mudou minha trajetória. Obrigada, obrigada, obrigada. Toda vez que eu vejo uma mensagem assim de você, eu fico muito emocionada, muito grata a Deus, porque eu sei tudo o que vocês estão passando. Eu sei como essa prova não é só uma prova, como é feliz e gratificante a aprovação. Olha a mensagem de Val. Eu passei gratidão por tudo, você fez toda a diferença. Como eu sou grata a Deus por suas publicações terem aparecido no meu Instagram na reta final do exame 43. Não ser aprovada naquele momento me deixou entristecida, mas suas publicações me encorajou a recomeçar. E hoje, chorando de gratidão e pronta para intensificar os estudos para a segunda fase. Gratidão, Deus, gratidão, Amanda. Se eu ficar lendo as mensagens, eu me emociono, porque meu coração fica muito quente. E eu tenho certeza, eu profetizo em sua vida, que na próxima vez você vai me mandar uma mensagem linda da sua trajetória, da sua aprovação. Eu tenho certeza. Amanda, mais uma vez, quero lhe agradecer por tudo. Obrigada por ser me incentivo, pelas suas orações, pelo seu exemplo. Amo quando você diz meu time, agora de exemplo. Durante a prova hoje, em vários momentos eu li e lembrava de você. Obrigada por absolutamente tudo, pela dedicação, pelo amor e pelo cuidado. Que Deus abençoe infinitamente, que guarde e permita que você transforme muitas vidas, assim como transformou a minha. Obrigada de coração. Ai, time, eu quero muito ver a sua mensagem assim. Eu tenho certeza da sua aprovação. E quais são os objetivos do curso de 90 dias para a OAB? Nosso curso, time, ele tem 2 grandes objetivos. Primeiro é estudar com estratégia. Você não vai estudar as 20 matérias, você vai estudar as 11 matérias de Biophase de forma estratégica. Os assuntos que mais são cobrados na prova, a gente não trabalha todos os assuntos, a gente tem um estudo realmente estratégico para a prova. E o segundo grande objetivo é a gente revisar com estratégia, a gente fazer o Active Recall que eu expliquei para vocês, a gente se testar constantemente, porque no dia da prova você vai resolver 80 questões. E eu quero que você chegue na prova muito, 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 muito afiado, muito afiada para fazer essa prova. Então, nosso trabalho vai ser estratégico das matérias de meu peso. Muita revisão, não se preocupe com a revisão, porque eu já programei para você. E muito teste ativo. A gente vai resolver muita questão aprendendo, aprendendo com os erros, avançando, para que vocês realmente cheguem afiadíssimos na nossa prova. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o curso por dentro, para você entender como é que vai ser os seus estudos, como é que vai ser o seu direcionamento. Primeiro nós temos as boas-vindas, eu explicando como é que vai ser a nossa estratégia, tudo isso. Vocês estão vendo que tem a semana 1, semana 2, semana 3, até a semana 13. É assim que vai funcionar nossos estudos. Nosso cronograma começa no dia 15 de setembro, oficialmente. E aí, primeiro, você vai baixar o PDF da semana. Nossas aulas, time, serão aos finais de semana. Durante a semana, você vai baixar o PDF para estudar. Por quê? Muita gente trabalha, estuda, tem filho, não tem tempo de ficar estudando 2, 3, 4 horas comigo. Então você baixa o PDF, imprime, estuda na faculdade, estuda no trabalho e fica em dia com o seu cronograma. Tá vendo que tem um dia 1? Aos sábados, você vai baixar o módulo de questões, que é o que eu chamo o nosso simulado estratégico. E quando você baixar o módulo de questões, time, não vai ter o gabarito. O que eu recomendo? Que você resolva, sem olhar o gabarito, essas questões são questões tanto da OAB, quanto da FGV, quanto questões autorais sobre os temas que a gente estudou durante a semana. E aí você resolve. Não se preocupe em errar e acertar, mas teste ali, force sua mente para você tentar acertar. Porque essa forçação de mim, esse Active Recall, vai fazer com que você fixe o conteúdo. Pode você resolver sozinho, sozinho. Aí que entra nossas aulas. Você vai colocar o gabarito para poder assistir comigo. Eu explico cada alternativa, o que a FGV queria, como não cair na pegadinha. Todas as questões autorais que eu crio são com base nas provas passadas, na banca. O modelo da questão é o modelo que a FGV cobra, então eu não crio questão de temas que não caem na prova. Todas as questões são de temas que caem na prova. A mesma coisa quando eu pego questões da FGV de outras provas para a gente resolver. São questões de temas que a FGV gosta de cobrar na nossa prova da OAB. E quanto à revisão, não se preocupe, baixe o PDF, estude, revise, porque
Eu programei as revisões para você. Por exemplo, hoje você estudou Poder Constituinte, resolveu questões, a gente resolve questão junto, na outra semana vai ter questões também para a gente revisar, então não se preocupe quanto a isso, porque a professora de vocês deixou tudo mastigadinho, tá bom? Quero muito, muito, muito que você estude comigo para essa prova. Eu quero que seja a última vez da sua vida. Eu creio nisso, eu profetizo isso na sua vida. Eu estou muito feliz e muito ansiosa para receber vocês na turma. Eu espero que vocês gostem, contem comigo. Tem meu WhatsApp, pode falar comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Nós estamos juntos até a aprovação, porque esse Vermelhinha já está vindo. A gente vai ter uma virada de ano diferente.